Olá pessoas, então eu assisti Mãe, o filme novo do Darren Aronofsky, que é o mesmo cara responsável por Cisne Negro e Noé, e o filme é um desastre. Eu não vou contar spoilers aqui, mas a divulgação desse filme foi muito misteriosa, então se você quer assistir sem nenhuma influência, eu recomendo deixar pra ver essa crítica depois, porque eu vou falar sinopse e vou falar algumas das minhas interpretações. Assim, eu acho que existem dois jeitos de fazer um filme rebuscado. Tem o jeito inteligente e tem o jeito espertinho. O jeito inteligente é quando você monta, produz e executa a história de um jeito inteligente. E você leva uma reflexão ou reflexões pro público. E o jeito espertinho é quando você tem mais ou menos uma ideia e aí você conta ela de um jeito super confuso, entope ela de informação, simbologias e referências e espera que o público conclua alguma coisa disso aí. E eu acho que esse é o problema de Mãe, porque ele tem sido vaiado e aplaudido nos festivais, porque ele vai dividir o público. Vai ter gente achando que o cara é um gênio e vai ter gente achando que o cara é um charlatão. Eu me enquadro nesse último grupo. Mãe conta a história de um casal que vive em paz em uma casa bem afastada. O marido, interpretado pelo Javier Bardem, é um poeta tentando superar um bloqueio de criatividade, faz muito tempo que ele não consegue escrever. E a esposa, ou a mãe, é interpretada pela Jennifer Lawrence. Ela é uma dona de casa que está reconstruindo a casa, né? Então ela pinta as paredes, ela conserta o chão, enquanto o poeta tenta escrever. Uma noite chega um desconhecido que se apresenta como um médico e o poeta convida ele para ficar na casa deles e dormir lá. Só que depois disso chega a esposa do cara, chegam os dois filhos do cara, e não para de chegar gente até lotar a casa. Esse filme não pode ser assistido de modo literal, ele é claramente uma alegoria. O problema é, uma alegoria de quê? Ele pode ser visto como uma analogia religiosa, os elementos estão todos lá, você tem Deus e o diabo, Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, Caim e Abel, os pecados da humanidade, o nascimento e morte de Jesus Cristo, o paraíso virando o inferno, tá tudo lá. Mas ele também pode ser visto como uma crítica ao ego do artista, né, e a esse processo criativo que consome e destrói tudo ao seu redor, inclusive a sua musa. Só que ele também pode ser visto como uma crítica ambiental, em que a mãe é meio que uma mãe natureza e a casa que ela constrói está representando o meio ambiente. Aí os seres humanos chegam trazendo guerra, morte, violência, religião e destrói tudo. Mas ele também pode ser interpretado como uma coisa da constância da invasão do público ao privado, sabe? Como nesses dias de hoje uma exposição mínima é uma exposição máxima. E essas foram as interpretações que eu tive, com certeza deve ter outras. E pra mim é aquela coisa, quando um filme ele tem todos esses significados, é porque na real ele significa coisa nenhuma. Você não sai do filme discutindo a reflexão que o filme te inspirou, você sai do filme discutindo o que diabo aconteceu, sabe? Tipo, não existe uma reflexão, até porque a crítica do filme, ela é meio que vazia de significado. Eu vou dar um exemplo só, pra não dar muitos spoilers. O Aronofsky, ele traz muita simbologia religiosa em referência ao Deus bíblico, só que o Deus da história, que é o poeta, ele é muito pacífico, ele é muito tranquilo, ele perdoa os humanos por tudo, e assim, eu acho que o Aronofsky não leu a Bíblia, porque o Deus do Velho Testamento, que é o que ele tá tentando representar ali, é um cara vingativo. Ele ia colocar aqueles humanos pra fora da casa dele num instante. E isso é só um exemplo, mas foi a minha sensação geral em relação ao filme, sabe? Que ele foi feito de um jeito espertinho, ele só meio que teve uma ideia e ele joga tudo na tela pra ver o que é que cola. E esse exemplo da analogia do Deus bíblico que não funciona, mostra como a falta de inteligência do filme é perceptível, sabe? A alegoria, ela não se sustenta porque ela não tem fundamento. Ele não tá te inspirando com uma reflexão ou com uma crítica, ele tá só sendo arrogante com uma história super confusa, tentando fingir que é genial. Ele conta muito mais com a boa vontade do público em aceitar a bagunça que ele fez do que com inteligência narrativa. É como se ele te desse todos os ingredientes pra você cozinhar um prato que ele não soube montar. O resultado é um filme falso e arrogante. Parece que o Aronofsky pegou um monte de filme do Polanski, bateu no liquidificador e depois saiu por aí dizendo: gente, olha isso que eu fiz, olha como eu sou original, inteligente. Porque se você já assistiu O Bebê de Rosemary ou Repulsão, você vai concordar comigo. Na verdade, Mãe é um mosaico, ele tem elementos de vários outros filmes. O compasso da narrativa e o crescente dos minutos finais da história lembra muito Wicker Man, é o original, não aquela desgraça com Nicolas Cage. Você tem elementos visuais também que lembra muito, eu não sei qual é a tradução desse filme, mas o nome em inglês é Eu Sou a Coisinha Bonita que Mora na Casa, é um título longo, mas tem alguns elementos visuais que lembram muito. Ele não tem muitas cenas de susto, né, do jumpscare, mas acho que tem, é aquela coisa bem padrão, sabe? Da pessoa abre o espelho do banheiro pra mexer em alguma coisa, quando ela fecha tem alguém atrás do espelho, é tipo aqueles recursos super batidos. Durante boa parte do filme, a câmera ela fica acompanhando a Jennifer Lawrence bem de perto, assim, né? Eu acho que pra dar uma sensação de claustrofobia. Só que é um recurso que o próprio diretor já usou, gente, em Pi. Então, assim, é a repetição de novo. Ah, e falando sobre Aronofsky e repetições, a gente tem o assunto paranoia em um filme dele de novo. Porque se você olha o trabalho desse diretor, você tem Pi,
Quem para um Sonho, Cisne Negro e Agora Mãe, que são todas histórias que falam sobre paranoia e compulsão, levando os personagens a enlouquecer e se destruir. Tipo, esse cara não sabe falar sobre nenhuma outra coisa, não. É só esse tema. As simbologias religiosas também, né? A gente já viu em Pi, já viu em Noé, agora em Mãe. O Aronofsky, ele não tem variedade. E aí a gente chega no último problema que eu tive com esse filme, que foi o marketing, que vende Mãe como se fosse uma coisa épica. Tem um dos trailers de Mãe que o narrador diz: você nunca vai esquecer onde estava quando viu esse filme pela primeira vez. Pô, isso não é um filme, é um evento histórico. Aí você vai pro cinema esperando assistir o nascimento de um novo gênero cinematográfico e passa 2 horas assistindo a versão 2.0 do Bebê de Rosemary e de várias outras obras, inclusive do próprio diretor. E eu não tenho problema com você se inspirar em algo não, gente, faz parte do processo criativo. Meu problema é quando você tem uma narrativa que ela chega a quase beirar o plágio e você quer vender aquilo como sendo algo original e genial, sabe? Aí eu tenho um problema. Mas eu já tô antecipando que uma das piores questões desse filme vai ser que a gente não vai poder dizer não gostei sem ouvir alguém dizendo: ah, isso é porque você não entendeu tudo. E, gente, vamos ser sinceros, um roteiro escrito em 5 dias, com aquela quantidade de informação e simbologia e referência, meu bem, nem o roteirista entendeu tudo. A única genialidade dele tá em te convencer que quem entendeu foi você. Porque não tem o que entender naquele filme, gente. É pegadinha. Feita pra conseguir bilheteria, o que eu não acho que vai funcionar, porque até o momento já tá sendo o pior lançamento da carreira de Jennifer Lawrence. Então, assim, os números estão super abaixo do esperado nos mercados em que o filme já foi lançado. O único lucro que esse filme vai conseguir realmente vai ser a polêmica. As pessoas vão ficar discutindo ele por muito tempo, mas não porque existe muita coisa pra discutir dentro dele. As pessoas vão ficar discutindo se ele é bom ou se ele é ruim, se ele faz sentido ou se ele não faz. E eu acho isso uma discussão nula. Eu não acho que isso é uma discussão de um filme inteligente. Eu acho que isso é a discussão de um filme pretencioso que falhou no que ele queria fazer. E são essas as minhas considerações. Eu vou fazer um vídeo depois explicando o final desse filme e suas diferentes interpretações, porque eu já sei que vai ser um tema. Então já vai se inscrevendo no canal. Não se comportem, a gente se vê na próxima.